Audiência pública para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Morro-Pará. Uma gestão sob a responsabilidade do prefeito municipal Cirlei Novaes Barreto. Por que os municípios devem realizar uma audiência pública? Para atender às regras legais estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Estatuto das Cidades. Na nossa Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, inciso 1º, informa que o município deve manter o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos. E no nosso Estatuto da Cidade, que é a nossa Lei 10.257 de 2001, no artigo 44, informa que no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, do que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para aprovação pela Câmara Municipal. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece 3 instrumentos de planejamento de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa LDO, e os orçamentos anuais, que é a nossa LOA. O nosso PPA constitui-se de programas com metas e indicadores para 4 anos. A LDO explicitará as metas previstas no PPA para cada ano. E a LOA proverá recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas previstas na LDO. Portanto, existe uma compatibilidade entre os instrumentos. O PPA orienta a elaboração da LDO e a LDO orienta a elaboração da LOA. O PPA é feito para contemplar 4 anos, será de 2022 a 2025. A LDO para 1 ano, com base nas metas previstas no PPA, que é este projeto atual para o exercício 2022. E a LOA vai utilizar o que está previsto na LDO também para o exercício de 2022 e transformar isso em valores. O Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de 4 anos. O PPA é soberano em relação à LDO e à LOA. Logo, no processo de elaboração da LDO, a base de orientação são os programas do PPA. Desta forma, a construção de metas e prioridades da LDO para 2022 não podem ser elaboradas sem a direção que é dada no PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista no artigo 165, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal. É um instrumento de planejamento elaborado anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual, ou seja, a LDO é um elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual do município. Conforme a Constituição Federal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal deve conter o artigo 165, parágrafo 2º da nossa Constituição, disciplina que as metas e prioridades da administração pública deve conter orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e também as alterações na legislação tributária. Já o artigo 169 diz que deve conter concessão de vantagens, aumento de remuneração e criação de cargos, a admissão de pessoal
e a alteração de carreiras. Já a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a Lei de Diretriz Orçamentária deve atender os artigos 165, parágrafo 2º e 169 da Constituição Federal, e disporá também, conforme o artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, do equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados, e as demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Ela ainda determina que a LDO deve conter anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Nos anexos das metas fiscais anuais, devem estar em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados primário e nominal, e do montante da dívida pública para o exercício a que se referem, e para os dois seguintes, sendo na prática metas trienais. Já os anexos de riscos fiscais devem conter a avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Com base no que determina a legislação, vamos demonstrar a evolução da receita do município de Morpará do exercício de 2016 a 2022. Lembramos que 2016 a 2020 são receitas arrecadadas, receitas que já aconteceram. De 2021 e 2022 são as projeções, previsão de arrecadação do município. Então, no exercício de 2016, o município de Morpará recebeu de receitas mais de 18.265.000 reais. Já em 2017, houve uma redução na receita, onde o município recebeu mais de 18.127.000 reais. Já em 2018, houve uma evolução. O município recebeu 20.558.360 reais e 30 centavos. Em 2019, o município recebeu mais de 23.006.000 reais. Já no exercício de 2020, a receita do município foi de R$ 23.674.264,35 reais e 35 centavos. Para 2021, nós temos uma previsão de receita de R$ 29.165.000 reais. E para o exercício de 2022, essa previsão sobe para R$ 29.602.475 reais. Na evolução da despesa entre os exercícios de 2016 a 2022, são esses os valores. Lembrando mais uma vez que de 2016 a 2020 são despesas executadas, realizadas. E de 2021 e 2022 são projeções de despesa, ou seja, previsão de despesa. Consequentemente, 2021 e 2022, a previsão da despesa é igual à previsão da arrecadação. Então, em 2016, o município de Morpará realizou de despesas o montante de R$ 18.611.378,32 reais. Já em 2017, as despesas realizadas foram superiores a R$ 18.265.000 reais. Em 2018, superiores a R$ 20.425.000 reais. Em 2019, superiores a R$ 22.302.000 reais. Em 2020, superiores a R$ 23.687.000 reais. E em 2021, R$ 29.165.000 reais é a previsão, e para 2022, R$ 29.602.475 reais é o valor projetado. Demonstramos agora o cálculo do resultado primário e do resultado nominal para a LDO do exercício de 2022. O resultado primário é o indicativo da capacidade dos governos em gerar receitas em volume superior para pagar suas contas usuais.
sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Então, para o exercício de 2022, nós temos um resultado primário previsto no montante de R$ 795.829,04. Já no resultado nominal, a nossa previsão é de R$ 169.077,94. O resultado nominal ele está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica aumento do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica diminuição do saldo da dívida. Então, esses são os resultados primário e nominal previstos para a LDO do exercício de 2022. Resultado primário positivo de R$ 795.829,04 e resultado nominal positivo de R$ 169.077,94. Metas do PPA e LDO para o exercício de 2022. No programa Governo na Comunidade, nós temos como metas e ações ampliar a qualidade dos serviços à disposição do cidadão, com a ouvidoria municipal, portal da transparência, nota fiscal eletrônica, certidões, emissão de taxas e outros. Ampliar a qualidade dos serviços à disposição dos servidores públicos municipais, com a implantação de contra-cheques online, entre outros. Implantação da prefeitura itinerante, para promover maior interação entre a administração municipal e as comunidades da zona rural. Realizar o plano plurianual de aplicação com participação popular. Elaborar o plano diretor e garantir a regularização fundiária urbana, assegurando a todos os proprietários de imóveis a escritura ou título do bem. Desenvolver ações de combate ao tráfico de drogas e implantar o programa educacional de resistência às drogas e à violência, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Realizar concurso público para as diversas áreas da administração pública. No programa Educação Mais Forte, as metas e ações são implantar o núcleo de apoio psicopedagógico para os alunos e familiares buscando a melhoria de aprendizagem dos estudantes. Investir na formação continuada dos professores para a melhoria da qualidade de ensino. Designar coordenadores pedagógicos por modalidade de ensino, educação infantil, educação fundamental 1, ensino fundamental 2, por área de conhecimento, são linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e na educação de jovens e adultos. Estabelecer o processo de eleições diretas para a escolha dos diretores e diretoras escolares, através do voto da comunidade escolar, pais, alunos e servidores da educação. Distribuir fardamento escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino. Aquisição de equipamentos diversos, mobiliários, para as escolas municipais. Implantar salas de informática nas escolas municipais. Implantar a biblioteca central. Retomar a obra da creche pró-infância. Continuar as adequações de acessibilidade nas unidades escolares para pessoas com deficiência. Viabilizar casas de apoio aos estudantes morparaenses que cursam universidade ou faculdade nos municípios de Ibotirama e Barreiras. No programa Cultura Viva, nós temos como metas e ações criar o programa Cultura Viva com o objetivo de resgatar, valorizar e incentivar a cultura local. Organizar competições através de versos, poesias e rimas. Promover feiras culturais. Garantir a realização de festival de música. Incluir no calendário cultural a Cavalgada do Interior. Promover o encontro dos sanfoneiros. Apoiar intercâmbio cultural. Incentivar os grupos de samba raiz. Apoiar as vaquejadas no município. Ofertar aulas de capoeira e danças culturais. No programa Vida Saudável,
As nossas metas e ações são organizar torneios de futsal feminino e masculino com apoio aos times locais, através de doação de uniformes, chuteiras, bolas e afins. Garantir a realização do campeonato municipal de futebol e incentivar a prática de outras modalidades esportivas. Fomentar parcerias com clubes de futebol profissional, visando inserir os atletas locais no cenário esportivo estadual e nacional. Garantir equipamentos de academia de saúde em áreas urbanas, públicas, da sede e da zona rural. Reforma do estádio municipal. Construir novas quadras poliesportivas e construção de campo society. No programa Cuidando da Gente, nossas metas e ações são implantar unidades satélites na sede e zona rural do município, reformar, ampliar e adequar unidades de saúde e prédios públicos, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos diversos, mobiliários, implantar casa de apoio na cidade de Barreiras. No programa Meu Novo Lar, as nossas metas e ações são construir casas populares na sede e zona rural do município, construir banheiros na sede e zona rural do município, reformar e adequar casas populares na sede e zona rural do município. No programa Vida Melhor, nossas metas e ações são criar brinquedoteca para o público infanto-juvenil do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, implantar o Centro de Qualificação Profissional Mor Paraense, tendo como foco contribuir com a formação e qualificação dos jovens para facilitar o acesso ao primeiro emprego, garantir o kit equipagem do Conselho Tutelar, garantir o benefício natalidade às gestantes em situação de vulnerabilidade social. No programa Campo Produtivo, as metas e ações são incentivar e ampliar o sistema de produção da agricultura familiar para geração de trabalho e renda, promover feiras de agricultura familiar, implantar viveiros de mudas de plantas frutíferas nativas e ornamentais, construção de casas de mel, apoiar e ampliar o sistema de produção no campo. No programa Água no Sertão, nossas metas e ações são construção de cisternas de captação de água da chuva, perfuração de poços artesianos, ampliação da rede de água na zona rural e distribuição gratuita de reservatórios para as famílias de baixa renda, efetuar melhorias no sistema de abastecimento de água e construir bases de caixas. No programa Pescando Renda, a meta e ação é a implantação de novos projetos de criadores de peixes. No programa Cuidando do Meu Interior, as metas e ações são implantar placas de sinalização e identificação das comunidades rurais, construção de passagens molhadas, manutenção e conservação de estradas vicinais, construção de quadras e parques infantis. No programa Nova Cidade, Minha Comunidade, nossas metas e ações são pavimentação de vias públicas, construção de parques infantis, construção de prédios públicos, ampliação e reforma de prédios públicos, implantar projeto de arborização da cidade com espécies frutíferas e paisagísticas. No programa Fortalecimento da Ação Legislativa, as metas e ações são o exercício da ação legislativa, reforma e equipamento da sede do Poder Legislativo, capacitação e treinamento dos servidores da Câmara Municipal. As receitas do Tesouro Municipal foram calculadas atendendo a alguns critérios, que nos deu uma metodologia de cálculo. Então, realizou-se o arredondamento ou ajuste de todos os resultados para obtenção de valores inteiros. Utilizou-se como base de cálculo a média histórica da arrecadação ou o valor arrecadado em 2020. Obteve-se os percentuais de projeção de acordo com o comportamento de cada receita. Considerou-se o impacto das projeções para o PIB do Estado da Bahia, taxa Selic
e índice de inflação. Obteve-se, então, a seguinte equação para ajustes e atualização das receitas. A média da arrecadação até 2020 vezes o índice de inflação 2020 mais percentual de crescimento das atividades dividido por 100 mais 1. Após a projeção das receitas, foram fixadas as despesas em valor correspondente, sendo considerada o comportamento e execução da despesa nos exercícios anteriores e atualizando-as pelo índice de inflação projetado. Portanto, a taxa média da inflação do período, conforme a metodologia utilizada, em 2020 ficou 1,042, para 2021 a projeção de 1,037 e para 2035 a projeção de 1,035. Já a projeção do PIB para o Estado, em 2020, ela foi negativa, em menos 3,4. Para 2021, uma projeção de crescimento de 2,2. E para 2022, uma projeção de crescimento de 2,5. Conforme o artigo 54 deste projeto de lei das diretrizes orçamentárias, as metas fiscais previstas nos anexos referidos no artigo anterior poderão ser revistas por ocasião da elaboração do projeto de plano plurianual e do projeto da lei orçamentária anual, tendo em vista o comportamento das receitas e despesas municipais e também a definição das transferências constitucionais constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado da Bahia. Senhoras e senhores, são essas as informações que temos a apresentar sobre o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Morro-Pará. Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas para a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. Agradecemos a todos pela atenção.